negociar com o banco. Como? Qual é a proposta concreta que eu levo? Portanto, estes pontos muito precisos, eu gostava de ouvir algo mais fundamentado sobre isto. Obrigada. Obrigado pelas perguntas que foram pertinentes e a resposta, portanto, peço que seja clarificadora. Não, porque esta é a minha boca. Como tentei explicar, no entanto sem sucesso, este documento é um documento que pode funcionar como uma carta de aproximação, quase uma constituição deste movimento. As respostas do movimento às perguntas da Ana Alice e a outras perguntas que queiram fazer, como é que vamos cumprir o que agora queremos constituir, são os documentos que vamos analisar a seguir, no ponto 5 e 6, Carta Fundadora e Carta Operativa, que também podem encontrar nas vossas pastas. São documentos muito mais extensos, porque obviamente não se conseguem responder a estas perguntas em 3 linhas num papel. E, portanto, é preciso que fique claro que há muito trabalho a fazer. Tão pouco nós temos respostas no bolso para todas as dificuldades e para todas as perguntas que nos fizerem. É um trabalho coletivo de todos. Mas agora o que estamos a tentar definir é apenas um documento muito simples e, nesse sentido, até genérico, sobre aquilo que nos pode aproximar as dificuldades que sentimos e os caminhos para onde queremos caminhar. Como vamos caminhar é um trabalho mais complexo, porque obviamente são respostas difíceis. Se fosse fácil dizer vamos sair da atual situação com 3 ou 4 medidas, depois se calhar já não estávamos aqui, estávamos no sítio onde as pudéssemos executar, não é assim tão imediato, e é um trabalho coletivo. Todos somos chamados a intervir. A mesa e os participantes estão lá fora. É um trabalho que vai começar já de seguida, ponto 5 e 6, e como há pouco disse, que se vai estender provavelmente por outras sessões e por outros debates e por outras semanas. São questões difíceis. Mas, portanto, só para clarificar bem, este não é um documento de respostas. Este documento que estamos agora a analisar não é um documento de respostas, é um documento de aproximação, de congregação, para que nos possamos reconhecer uns parâmetros básicos e, a partir daqui, então, começar a construir uma alternativa cívica e política, eventualmente partidária, para responder a essas dificuldades. Alberto Pires. Por favor. A minha questão, vir aqui, a minha participação aqui tem a ver com um das 7 ideias, que é a participação e a mobilização das pessoas, que significa ser essencial e imprescindível para ver se encontramos soluções para os graves problemas que o país enfrenta. Terá que ser a partir da participação dos cidadãos e criação atuais de outras estruturas que não aquelas que existem, porque os partidos que existem não têm, ou melhor, conheceram-nos mesmo esta situação, portanto é complicado e é difícil acreditar que eles vão resolver aquilo que os cidadãos, nós todos, temos que resolver. E, portanto, temos que participar. Temos que participar e temos que saber onde, como e tem que ser definido. É bom, nós sabemos que temos estruturas básicas até à Assembleia da República, há muitas estruturas junto a freguesias, câmaras municipais, que participam em assembleias, uma junta de freguesia, uma câmara municipal das pessoas. Se nos questionarmos, provavelmente ninguém, uma porcentagem muito reduzida, as associações de vários números existem muito no país, mas as pessoas normalmente ficam em casa. E isto é fundamental. Nós começamos a perceber que esta é a nossa obrigação. E, eventualmente, temos que arranjar maneira de levar os cidadãos a participar. Para isso temos que os informar onde, como, o quê, como é que vamos fazer, quando participar. A partir disso vamos ser chamados e vamos obrigados a fazer isso. Eu penso que é uma questão como ir votar. Nós temos que ir votar.
Nós temos que ter uma obrigação. Há uma obrigação e há um dever. Para não podemos exigir. Mas quem não vota, esta questão do não votar, por exemplo, a questão, agora o PS apresentou, e o PS está de acordo com a alteração da lei eleitoral, a redução dos deputados. Portanto, a minha questão é essa. Como é que, se nós temos 50% ou mais pessoas que não votam ou votam em branco, porque é que são preenchidas as cadeiras destes senhores? É uma forma simples. Esta é uma proposta que eu fiz. É uma forma simples de reduzir os deputados. E com certeza que eles iam mobilizar as pessoas também. Porque sabendo que se não tivesse, se não as cadeiras não fossem preenchidas, se houvesse por haver abstenção, aí eles iam lutar contra a abstenção. E as pessoas iam participar. Essa é uma das questões que eu estava também nesta teoria, para dizer que isto faz parte do programa, mas eu apenas não queria cingir às 7 ideias, peço desculpa nesta situação, para ter a oportunidade de falar das alturas, com certeza. Mas a minha questão agora tinha a ver com estas 7 ideias, e é isso que queria dizer. É só o tempo, por favor. O primeiro ponto, queria dizer que o primeiro ponto é o que me leva a vir aqui. Relativamente a outra proposta que eu fiz, e essas 7 ideias, na generalidade, eu concordo, apenas tenho aqui um sinal na renegociação da dívida. Eu fiz uma proposta, até se calhar passo a ler para ser mais rápido, mas uma coisa que eu tinha feito foi o seguinte. Quanto à renegociação da dívida, sou da opinião que ela deverá efetuar-se logo que seja possível, mas antes disso, a dívida, o pagamento da dívida, deverá ser suspenso. Até que seja apurada a dívida verdadeira, legal e justa. Só depois de saber o que é que o Estado e a quem o Estado deve, verdadeiramente, deve ser possível planear e acordar o seu pagamento de acordo com a urgência e os montantes envolvidos, sem que, por isso, ponha em causa o investimento mínimo necessário à revitalização do Estado, à revitalização do tecido produtivo nacional. E à manutenção de outros contratos básicos que o Estado tem com os cidadãos, trabalhadores, com ex-trabalhadores, e a salvaguarda destes direitos estabelecidos constitucionalmente. Esta questão que o colega antes falou, relativamente a como é que se faz, aquela pergunta que fez relativamente ao crescimento económico, como é que nós vamos sair desta? Sair desta é assim. É renegociar a dívida de maneira a que nós tenhamos uma reserva para poder investir. Porque não podemos, mesmo que nós tivéssemos dinheiro, que não temos, que é impossível pagá-lo, porque a gente já sabe. Mesmo que tivéssemos dinheiro para pagar a dívida, não podemos gastar o dinheiro todo no pagamento da dívida. Temos que ficar com um dinheiro mínimo para sustentar determinado tipo de contratos fundamentais, mantenham uma sociedade coesa, minimamente justa e com a dignidade que necessita, e além disso, mais alguma margem para poder investir de maneira a revitalizar, a conseguir crescer. Nós ficámos sem indústria, sem duas espécies, não temos agricultura. Alberto, deixa-me interromper. Alberto, a sua intervenção tem mais sentido quando falarmos da Carta Fundadora. Está aí um tema que vamos voltar a ele. E temos ainda... Isto estava associado à questão do pagamento da dívida das... Eu compreendo, mas assim não consigo que as pessoas todas possam falar e todos queremos às 19 horas terminar os trabalhos. Por favor. Muito obrigado. António Damaso, por favor. Em primeiro lugar, meus senhores e minhas senhoras, as minhas saudações a todos. Uma saudação muito especial àqueles que já fizeram alguma coisa. Dir-me-ão com habilidade o que é que eu estou aqui a fazer. Eu sou do tempo do Marcelo Caetano, não do tempo de Salazar, mas do Marcelo Caetano. Sei aquilo que foi de levar porrada da tiro. Sei aquilo que foi sofrer no corpo e na alma uma ditadura. Então, e ao fim destes anos todos, como é que está o meu país? Como é que vão ficar os meus filhos e os meus netos onde eu estiver? Essa é a razão de que eu estou aqui. Deixam-me saudar também aqueles que já fizeram estes documentos,
que para mim são pontos de partida, são um momento de partida, mas não são ainda o momento de chegada. O momento de chegada será a participação, o sonho e a alma de todos nós estivermos para um partido ou para um país novo. Quanto aos pontos, eu subscrevo-os todos, não tenho nenhum problema, são genéricos. Deixa-me saudá-los mais uma vez. Mas deixem-me só aprofundar duas questões das ideias. Combater a partidocracia, reorganizar o Estado. Isto não é mais nem menos, minhas senhoras e meus senhores, do que refundar a República. Este regime não serve. É necessário refundar a República. Esta nossa Constituição. Essa nossa Constituição foi mutilada em 82. Foi sendo novamente mutilada. E hoje, o que os cidadãos todos temos é, a maioria deles, cidadãos de segunda. Se eu quiser candidatar-me, já agora lembro, no Conselho de Cascais já está a andar em velocidade um grupo de cidadãos, cuja cabeça de lista é Isabel Lado, não é por isso que eu aqui estou. Mas para nós irmos a eleições, temos que pedir uma carta de alforria. Temos que pedir um fural ao Tribunal Constitucional. Então eu não sou cidadão de primeira. Então eu pago os meus impostos. Eu sou advogado, não vou dizer quanto é que pago. Senão vocês dizem que eu não sou advogado. Mas eu pago os meus impostos. Eu contribuo para este país. Para o ano, nem sei como é que vai ser. Espero na veja todos pagando. Eu sou um cidadão de segunda. Não veio porrada da vida. Andei estes anos todos para ser um cidadão de segunda. Não posso ficar calado. Mesmo já velho, já não sou muito novo, para dar estas coisas. E, portanto, deixo aqui o ponto 2, combater a partidocracia. A reorganização, refundar a República, refundar o Estado. É isso que é necessário para sermos cidadãos de primeiro. Isto não serve, temos que mudar. Muito obrigado. António Santos. Boa tarde. O meu nome é António Santos. Eu estou aqui em nome de um movimento chamado Movimento de Vidas Alternativas, que é um movimento de cidadania que faz rádio na internet. Eu passo sobre as 7 ideias em Portugal, eu passo a apontar 2 ou 3 pontos que me parece que valeria a pena acrescentar. Obviamente estou de acordo com elas, mas é um aperfeiçoamento. Participar e mobilizar. E aqui na linha 3 diz, neste momento de profunda crise todos somos chamados. Eu propunha que se pusesse, neste momento de profunda crise global, europeia e nacional. O global, porque a crise é global, acabou o neocolonialismo e o desaparecimento do neocolonialismo e o aparecimento dos países emergentes leva a que esta crise se acelere. Por outro lado, europeia, porque a Europa deixou de ser uma Europa social e passou a ser só uma Europa de integração económica. E nacional, todos nós a conhecemos e as razões básicas. Portanto, para não ficarmos obrigados só na questão do nacional, eu propunha que fizéssemos o global, europeia e nacional para recolocarmos Portugal e a nossa situação no mundo. No ponto 3, onde diz mudar de rumo para a inclusão, diz para a integração, na linha 3, diz mudar de rumo para uma economia centrada na produção, no emprego. Eu propunha no investimento e no progresso económico. Depois, passando à linha 5, reorientar o Estado para as pessoas. Diz aqui, todos os portugueses, independentemente da idade, cor, credo, orientação sexual, e falta uma questão importantíssima, e estão aqui muitas mulheres que eu vejo, falta o género. E o género não pode faltar, se queremos que haja mulheres também, e não ser uma coisa só de homens. E é fundamentalmente isto quando chegamos ao ponto 7. Obviamente estou de acordo. Falta o ponto 8, que é fundar um partido republicano em Portugal. O Partido Republicano. Renato Epifânio, por favor. Muito boa tarde a todos. Vejo aqui muitos amigos. Queria pronunciar-me muito sucintamente sobre estes 7 pontos, sabendo que são 7 pontos muito sucintos, como foi explicado,
A intenção foi procurar um maior denominador comum. Ainda assim, queria levantar algumas questões, nomeadamente no ponto 2. Considero, apesar do José Pedro Madeira, quando procurou esclarecer oralmente o teor de cada um dos pontos, ter falado das candidaturas independentes à Assembleia da República, e ficando em aberto a possibilidade deste movimento se constituir em partido, acho que essa causa da possibilidade de candidaturas independentes à Assembleia da República devia ser expressamente aqui defendida. Em contraponto, ou complementarmente a essa causa, fala-se aqui, a finalizar este segundo ponto, de reequacionar a capacidade de intervenção política do Presidente da República. Enfim, este ponto está, porventura, a meu ver, demasiado vago. Talvez fosse de o esclarecer, de o definir melhor, até porque se nós, de facto, defendemos as candidaturas independentes à Assembleia da República e antecipando que um dos efeitos dessas mesmas candidaturas será uma certa pulverização da representação parlamentar, então, porventura, faria sentido, para dar um maior equilíbrio ao regime, defender um reforço dos poderes presidenciais. Se é isso que está aqui subjacente, também devia, a meu ver, ficar melhor definido. Relativamente ao ponto 4, falo apenas dos pontos que merecem algumas reservas, ou melhor, alguns esclarecimentos, os outros subscrevê-los por inteiro. Relativamente ao ponto 4, retomando a intervenção da Alice, eu bem sei que, enfim, na nossa opinião pública, nomeadamente os partidos da oposição parlamentar e extra-parlamentar, se insiste nesta tecla da renegociação da dívida, a meu ver, isto é um caminho completamente ilusório. As entidades da Troika já vieram dizer que não alterarão substancialmente os termos do memorando. Quanto muito haverá alterações cosméticas, enfim, alargar-se-á um pouco a corda para que o país continue a sobreviver, mas o pagamento da dívida continuará sempre a ser a prioridade. Ora, isso obsta, a priori, a uma mudança real no estado de coisas. Ainda a este respeito, foi dito por um colega, peço desculpa, não me recordo o nome, foi o primeiro, Fraga, salvo erro, foi dito que a opção estaria entre o maior federalismo, uma mera integração europeia, ou, pelo contrário, por uma regressão ao nacionalismo. Eu contesto em absoluto essa oposição. A meu ver, e não vou discutir aqui o federalismo europeu, ou as vantagens, as possíveis vantagens do federalismo europeu, a meu ver, pura e simplesmente, esse federalismo, ainda que fosse desejável, não é todo possível, mas a opção, a alternativa, o complemento a esse ilusório, a meu ver, federalismo europeu, não está no regresso ao nacionalismo, não está no regresso a um Estado orgulhosamente sós. Como foi dito, e isso subscrevo inteiramente, Portugal sozinho não tem condições para sair desta crise. É preciso depois encontrar apoios externos. Ora, esses apoios externos, não estando na Europa, eles existem, a nosso ver. Eles existem no espaço da lusofonia. E daí a importância também que eu daria ao ponto 7, uma maior importância, desde logo dizendo que este espaço da CPLP, ou este espaço lusófono, não é um espaço circunscrito aos 8 países da CPLP, mas a outras regiões que têm fortes laços com o espaço da lusofonia, e não é preciso ir muito longe. Podemos falar de Macau, de Malaca, de Goa, mas podemos falar já da Galiza, aqui bem perto. E importa ter atenção ao que está a passar em Espanha, obviamente isso vai nos afetar. E também importa apostar na diáspora, nas diásporas portuguesas e lusófonas em geral, que, como todos sabemos, constituem podem constituir e deveriam constituir uma grande aposta estratégica do Estado português. E, portanto, eu finalmente daria um maior ênfase a este último ponto, desde logo alargando este sentido de um espaço lusófono, aberto a regiões e às diásporas, e salientaria que este espaço de lusofonia pode, havendo vontade de todas as partes, constituir um espaço económico e político
que, se não sendo imediatamente alternativa à União Europeia, poderia pelo menos ser complementar e fortalecer a nossa posição nesse mesmo espaço da União Europeia. Obrigado. Muito obrigado pela sua reflexão também, Renato e agora chamo o Filipe Serrão. Ora, muito boa tarde. É a primeira vez que eu estou num documento destes. Não tenho siglas, não tenho cores, não tenho partidos, tenho ideias. Acho que o país deve ser um caminho. Acho que todos estamos aqui pelo mesmo objetivo: encontrar soluções, explorar caminhos. Pergunto a todos vós: será este o caminho? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que é tempo para criar mais movimentos? Temos tempo para criar movimento neste tempo de espaço para encontrar soluções para o Portugal, para todos os portugueses? Falamos aqui no primeiro ponto de mobilização de todos os portugueses. Eu não vejo união neste país. Eu não vejo simpatia entre partidos. Não é a altura de todos os movimentos e todos os pequenos partidos se unirem numa só voz? Ganhar força nesse sentido? Eu acho que é nesse sentido que nós devemos todos nos unir e tentar lutar contra estas leis que são impostas a todos nós. Dizem que cada português deve cerca de 18 mil euros. Eu pago os meus impostos, não devo nada a ninguém, eu não tenho direito de dever 18 mil euros a ninguém. Falam aqui em reorientar o Estado para as pessoas. Acho que sim, deve-se reorientar. Mas, acima de tudo, além de se propor ideias ao povo português, devemos perguntar ao povo português o que é que eles querem que nós passemos por eles. Não é só orientar propostas ao povo, é ouvir o povo. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. António Bernardo. Boa tarde a todos. António Bernardo, de Almada. Aquilo que eu queria dizer já foi aqui dito por algumas pessoas e subscrevo integralmente aquilo que a senhora que interveio em terceiro lugar, salvando a Dona Maria Antonieta. Ou seja, este movimento que se pretende seja transformado numa associação tem que se transformar posteriormente num partido político. Isto é a minha opinião. Porque nós, através de uma associação, embora, segundo foi dito, essa associação pretende concorrer com os partidos políticos para as eleições autárquicas e até para as eleições para a Assembleia da República, estou convencido, e como disse aqui também alguém, é preciso quase um foral para que essa autorização seja concedida. Portanto, é melhor, não perdemos tempo e evoluirmos para um partido político, evidentemente passando por uma primeira fase de consolidação deste movimento, mas depois de ele estar bem implantado a nível nacional, deveria evoluir para um partido político que seja uma alternativa a estes seis que na Assembleia da República. Eu digo isto porque isto sente-se, as pessoas dizem isto, as pessoas anseiam por um partido político que seja alternativa a estes seis que estão na Assembleia, a estes 5 que estão na Assembleia da República. Outra questão que eu queria também referir é que este movimento que apresentou inicialmente uma carta de princípios, uma carta fundadora com um conjunto de princípios, estes 7 que foram agora apresentados são princípios negros, com os quais eu subscrevo finalmente, embora alguns já estejam desenvolvidos depois na parte dos princípios da carta fundadora, mas depois de feitas todas as adaptações, todas as alterações, deveria ser definido um padrão a partir do qual, padrão flexível naturalmente, a partir do qual apenas seria alterado se fosse necessário adaptá-lo, enfim, em função da evolução da situação do país. E é isto que eu essencialmente queria dizer. Muito obrigado. Ok, a todos muito obrigado por todas as reflexões que vieram aqui fazer. E eu perguntava agora aqui à mesa aos meus
companheiros, quem quer comentar algumas das intervenções feitas. Eu queria comentar e também vamos dar alguns comentários, mas aqui o Firefox, queres falar com ele os meus comentários, mas ele está a reagir neste momento. Bom, a primeira questão é em relação, já reagiu, Luís Pereira, em relação à dimensão europeia. Nós somos um país europeu, essa é uma constatação mais que geográfica de mentalidades de cultura. Fazemos parte da civilização europeia, somos um precursor da Europa conforme ela é hoje em dia, muito económica e cultural, mas não nos queremos limitar à nossa realidade europeia. Somos bem mais do que aquele retângulo extremo do continente. Em relação à nossa continuidade das instituições europeias, sim, somos a favor, mas não na atual deriva diretorial da mesma. E com o predomínio dos países do Norte, nós sabemos quais é que são. Em relação ao que disse José Oliveira, quero mencionar, como aliás muitos outros pontos desta intervenção, de que a Carta de Princípios é tão somente uma espécie de uma condensação da Carta Fundadora, onde há muitas questões por aqui levantadas e que a Carta Fundadora estende a uma perspectiva mais ampla. É nomeadamente a questão da defesa do modo dos países periféricos, dos países do Sul, que é um absurdo que não existe neste momento, e que nós nos estejamos dentro, naturalmente, nós não somos centrais, somos periféricos, mas não estamos lá. Isto faz parte da fundadora. É a mesma questão quanto ao Estado deve dispor de meios de intervenção na economia e de estratégicos, também faz parte da fundadora. A relação entre a Sra. Maria Antonieta Tavares, novamente a mesma questão. Um dos protagonistas da política faz parte da fundadora. Em relação ao partido, não somos um protopartido. Essa evolução não está excluída a priori, mas neste momento somos um movimento, que será brevemente uma associação e depois dependerá da vontade soberana dos associados, do caminho a seguir. A Provedoria Nacional do Cidadão é uma boa ideia, que vai seguir para a operativa, e agora aproveito que faço uma breve introdução à operativa. A operativa pretende reunir 1000 ideias muito concretas para Portugal, tem que ser práticas, objetivas, e esta é uma ideia que poderá ser, aliás, será anexada à lista que já está reunida e está em crescimento. Em relação ao que o Albano disse, é verdade, temos as mais baixas taxas de militância política e associativa no mundo. Há países do terceiro mundo com taxas mais elevadas de pertença a associações e de vida cívica. Nós defendemos também que o Estado deve criar mecanismos que simplifiquem, que agilizem, que promovam a vida associativa. O como, novamente peço ao Albano para quem disse sugestões concretas para a Carta Operativa, já elas constam algumas. As cadeiras em branco, as cadeiras vazias do Parlamento, representamos votos nulos e brancos implicaria uma alteração no quadro legislativo português, mas, obviamente, nós defendemos estas alterações. Faz parte também da fundadora. António Damaso, a realização do Estado faz parte dos nossos objetivos, assim como a refundação da política. António Sacedelo, basicamente são alterações à Carta de Princípios e terminou mencionando que falta fundar um partido republicano em Portugal. Sem dúvida que sim. Concordamos nesse ponto, certamente. Renato Epifânio, em companhia de outras líderes. Para referência a candidatos independentes, é uma das propostas que nós temos para a alteração do quadro de representação do Parlamento, faz parte da fundadora. E assim como o sistema de governo semipresidencial português não funciona muito bem, como todos nós sabemos, mas também talvez por causa de algumas características pessoais do atual detentor do cargo, ou que a forma foi eleito com menos de metade dos votos, com a abstenção acima de 50%. Filipe Serrão é novamente a mesma questão e uma referência que nós também já inscrevemos nos nossos objetivos, que tem a ver com o objetivo de formar uma plataforma de movimentos. Porque, depois falarei um pouco mais disso, mas nós temos muitos movimentos hoje em dia que estão a vir à superfície na sociedade, mas não parece haver um fio condutor e alguns, muitos mesmo, são compostos por uma ou duas pessoas. Há aqui uma energia que importa solidificar. António Bernardo, pronto, isso é um objetivo que é a inscrição do movimento como partido, a sua transformação nessa mas já é uma resposta que já foi dada, de qualquer forma, depende das pessoas que fazem parte do nosso grupo. E é tudo que eu quero dizer. Boa tarde. Eu queria só acrescentar aqui alguns detalhes. Em primeiro lugar, acho que é inteligível por toda a gente que nós acreditamos na lei.
temos segunda lei. Portanto, algumas das coisas que se falam aqui só são possíveis quando eventualmente isto evoluir para um partido, e mesmo assim quando esse partido tiver representação parlamentar. No caso específico que falou de referir a refundar a República, que eu acho muito bem, quer dizer, não há dúvida que o óbice o maior óbice que nós temos é o sistema semipresidencialista, não é? Por exemplo, os poderes quem lê a Constituição percebe que o poder do Presidente é nitidamente uma herança dos tempos da monarquia, porque ele no fundo é um poder moderador, não é? Portanto, há aqui um grande desequilíbrio que se verifica entre os titulares de cargos públicos e nomeadamente no que se diz respeito ao princípio da separação dos poderes, porque você não vota diretamente para o titular do Poder Executivo, você vota para um deputado, portanto, para o Poder Legislativo, que depois passa para o Poder. Portanto, isto tudo tem que ser modificado, mas a Constituição é muito clara, não é? Só os deputados é que podem mudar a Constituição. Portanto, nós temos que, de certa maneira, pensar em objetivos, mas esses objetivos vão levar o seu tempo a ser atingidos, é basicamente o que eu quero dizer. Há aqui intervenções com as quais eu estou inteiramente de acordo. Vou dar um exemplo, eu não sei se as pessoas se lembram, mas quem negociou a adesão à Comunidade Europeia, Económica Europeia, foi o Mário Soares, teve 5 dossiês, essencialmente. Um deles era a agricultura e as pescas. E na agricultura e as pescas havia, nomeadamente no que diz respeito aos subsídios e à produção portuguesa, havia 3 possibilidades. Uma era os agentes das respectivas áreas recebiam uma quantia de dinheiro e deixavam de exercer a atividade. A outra era um subsídio parcial, portanto, reduziam a sua atividade. E a terceira era, pura e simplesmente, recusar essas duas. E o que é verdade é que a maior parte das pessoas preferiu usufruir do dinheiro que lhes davam. Certo? Portanto, há aqui uma questão que nós temos que ter em conta, que é a mentalidade. E as mentalidades não se mudam de um momento para o outro. E eu vou fazer só aqui um termo de comparação, que é, se lembram, ao mesmo tempo que nós estávamos a negociar a nossa entrada, também os espanhóis estavam. E nós que temos uma zona económica exclusiva muito maior do que a deles, não é? Enquanto as preocupações dos nossos decisores foram políticas e sociais, as preocupações dos espanhóis foram económicas. O que é que eles fizeram? Introduziram determinadas especialidades nos ordenamentos comunitários que faziam com que o pescado, quando passava pelas nossas águas, não pudesse ser recolhido. Porquê? Se fosse apanhado naquela altura, ia impedir que a espécie pudesse sobreviver. Portanto, só quando chegavam às águas espanholas é que tinham o tamanho mínimo para poderem ser pescados. Portanto, voltamos aqui à intervenção do segundo senhor, que é o interesse nacional. Nós estamos a falar exatamente do nosso primeiro interesse nacional, uma vez que 75% das nossas leis são feitas em Bruxelas, é ter um lobby ativo em Bruxelas. Isso é o que falta a Portugal é uma estratégia, e isso é uma das coisas que nós defendemos. É uma posição muito mais ativa dentro dos centros de decisão europeia. Eu não vou aqui, vou fazer uma referência ao federalismo, ao nacionalismo. Evidentemente, voltar a sermos só está fora de questão. Mas, se virem bem, quem não aceita o federalismo são os países fortes da Europa, nomeadamente a Alemanha, que é uma federação. Porque um federalismo implica que os Estados mais fracos são ajudados pelos Estados mais fortes. E os alemães que fazem isso no seu interior dificilmente o fazem aqui. Eu gostava só de fazer também uma última referência, que é à questão da lei eleitoral. Que é uma coisa que aflige ou que preocupa muita gente, mas que a maior parte das pessoas não tem, ou então parece esquecer esta circunstância. A lei é muito clara. Só contam os votos validamente expressos. Isto quer dizer que só contam os votos que têm uma cruz. Portanto, os nulos e os brancos não contam. É evidente que isso tem um sinal. Isso tem um sinal implícito, mas que a sociedade lê de uma maneira e os partidos leem de outra. A leitura que se deve fazer é o seguinte: para um político, quanto menos pessoas votarem, melhor. Mais certeza eles têm da sua eleição ou reeleição. Portanto, é exatamente isso que nós estamos a falar aqui. Mobilização. Mas isso implica exatamente uma mudança de atitude. É só isto que eu queria Ora bem, eu só concordo perfeitamente com tudo o que o Vicente disse, só queria dar mais chega ao fazer um alerta. Quando nós hoje dizemos
temos um Presidente da República eleito pela maioria dos portugueses, não. Nós temos um Presidente da República eleito pela maioria da minoria dos portugueses. E se neste momento houvesse eleições, eu tenho quase a certeza que não era 65% de abstenção, ela ia aos 85% de abstenção. Há que alterar o sistema político, há que aproximar o Estado ao cidadão. Como se pode fazer isso? O povo português já não é tão estúpidozinho como era. Nós estamos aqui, todos nós entendemos metade das coisas, mas o povo português não é preciso fazer desenhos nem cartoons para eles entenderem. Basta olhar para a sua vida e tudo aquilo que os rodeia. E continuarão a ver. E nessa altura ninguém vai votar. O dever cívico não vai ser feito quando continuarmos a ter candidatos a deputados que até são de Aveiro e vão para o norte, porque interessa é ter a cadeira. Não assim não chegamos a lado nenhum. É essa alteração do poder político, é essa aproximação que temos que fazer ao cidadão. Sim, nessa altura ele entende que aquela pessoa é do meu distrito, aquela pessoa vai defender os nossos interesses. É só isto que eu queria dizer. Bom, depois destes esclarecimentos, nós voltamos, digamos, ao ponto de partida. Temos 7 ideias para Portugal. Tivemos 10 intervenções. Nessas 10 intervenções houve várias questões levantadas e houve a preocupação de lhes responder com a noção de que a seguir vamos passar para a abordagem em profundidade da Carta Fundadora e nessa altura abordaremos coisas mais concretas. Relativamente às 7 ideias para Portugal, o António Sarzezel deixou-nos 3 propostas de ajustamento com as quais na mesa estamos de acordo. A primeira tem a ver com o primeiro ponto, participar e mobilizar. De facto, neste momento que foi da crise global, europeia e nacional, está no nosso espírito. Vamos considerar essa proposta de alteração. No ponto 3, a referência a que urge mudar de rumo para uma economia centrada na produção, no investimento e no emprego, está também no nosso espírito, portanto também aceitamos essa inclusão. E no ponto 5, onde se diz todos os portugueses, reorientar o Estado para as pessoas, todos os portugueses, independentemente da idade, cor, credo, género e orientação sexual, por aí fora, também consideramos corretamente positivamente essa proposta. E ainda, relativamente ao ponto 2, se os meus colegas de mesa me acompanharem, nós aceitamos também a alteração do alargamento da capacidade de intervenção política do Presidente da República, porque é de facto nesse sentido que nós consideramos que deve ser reequacionada o papel do Presidente da República. Já não recordo quem foi que fez essa... Foi o Renato Epifânio, obrigado. Portanto, nós também acomodamos acomodamos também essa alteração. Eu vou-me abster de fazer outros comentários, gostaria muito, mas o tempo não nos permite, estamos atrasados já. A discussão, de facto, alargou-se e temos uma outra ainda mais complicada, mas, por ser mais complexa, nós também renunciámos a fazer uma aprovação em detalhe, digamos, da Carta Fundadora. É um documento que está em construção, sobre os quais nós nos queremos ouvir. Sobre o documento 7 ideias para Portugal, julgo que estão reunidas as condições para procedermos a uma votação deste documento. E, nesse sentido, vou perguntar quem vota a favor da aprovação deste documento 7 ideias para Portugal. Ponha a mão no ar, se faz favor. Eu peço imensa desculpa, mas eu não posso votar numa coisa que ainda não li. Mas está na pasta. Não tem como sim na pasta. Cheguei atrasada, portanto só... Ok, então não voto. Não é obrigatório. Ok, muito obrigado. Podem baixar. Quem se abstém? 5. Quem vota contra? Quem vota contra? 3 votos. Então, muito obrigado a todos. Consideramos aprovado este documento das 7 ideias para Portugal como o primeiro princípio da nossa... Vamos agora abordar a Carta Fundadora.
Eu convido o Rui Martins, o companheiro Rui Martins, para apresentar este documento, bem como a carta cooperativa. Rui? Boa tarde. Bom, a minha apresentação será um resumo de 15 minutos, um pouco mais talvez, um documento de 15 páginas. Logo não será um texto muito profundo, será superficial. Convido-os a ler o texto e a sugerir comentários e alterações. O texto é um texto vivo, um texto que foi alterado muitas vezes nos últimos dias, nas últimas semanas, e certamente será mais alterado nos próximos dias e semanas. É um documento coletivo, é o produto do contributo de várias pessoas, algumas aqui presentes, outras que não estão aqui presentes, pessoas anónimas, pessoas críticas em certas áreas específicas que são votadas nos documentos